a gente conversa justamente sobre aqueles pontos que os ouvintes passam para nós. Então, os ouvintes vão passando as informações através do SMS, através dos e-mails, e a gente vai, desta forma, montando a pauta do programa. Eu queria falar um pouquinho para você, até de uma forma poética, porque assim faz o Khalil Gibran, e a gente vai começar nessa linha para falar sobre dor e sofrimento e falar sobre o inferno particular que a gente costuma criar. Cada um de nós acaba criando um inferno particular. Vamos ver o que o Khalil Gibran, naquele célebre livro O Profeta, nos fala. Uma mulher se pronunciou dizendo-nos: fala-nos da dor. E o profeta disse: vossa dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão. Assim como a casca da fruta deve se partir, vosso coração também deve ficar ao sol, para que conheçais a dor. E que consigais manter vosso coração maravilhado com os milagres diários da vossa vida. Que vossa dor não pareça menos maravilhosa que a vossa alegria. E aceitareis as estações do vosso coração, assim como sempre aceitastes as estações que passam sobre os vossos campos. E olhareis com serenidade os invernos da vossa dor. Grande parte da vossa dor foi vós que a escolhestes. É a poção amarga com que o médico dentro de vós cura vosso ser doente. Portanto, confiai no médico e tomai o seu remédio em silêncio e tranquilamente, pois a mão dele, apesar de áspera, é guiada pela mão macia do invisível. E o cálice que ele traz, apesar de queimar vossos lábios, foi feito da argila que foi umedecida com as próprias lágrimas sagradas do oleiro. A gente acabou de ler Khalil Gibran, que fala um pouquinho sobre dor. E essa visão diferente da dor. A dor não é apenas algo amargo, mas sim algo que quebra essa nossa casca. A casca da semente para que ela venha brotar, a casca da fruta para que possa se expor ao sol e que a gente consiga ter uma percepção diferente sobre a nossa vida. Esse é o papel da dor. Tá, mas e daí esse negócio de dor e sofrimento? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor é algo que acontece e que você não tem um poder ali próprio para remover aquela situação e você precisa aprender com ela. Agora, o sofrimento, esse sim, o sofrimento é caracterizado pela força que você coloca em cima da dor. Ou seja, você amplia, você aumenta aquela dor através do sofrimento, que aí sim é uma criação da sua própria mente. E assim como a sua mente foi capaz de criar o sofrimento, também ela é capaz de dissolvê-lo e de modificá-lo, e de trabalhar com ele, de compreender o sofrimento e até mesmo de não sentir o sofrimento. Essa é uma escolha da vida da gente, e na vida a gente sempre temos que escolher algo. Sempre estaremos escolhendo os propósitos da nossa vida, as decisões que a gente tem que tomar todos os dias. E uma das decisões pode ser não sofrer. A dor existe, mas o sofrimento não é necessário que acompanhe. Tá, mas você não entendeu de forma prática? Pois nós vamos ensinar de forma prática. Tem um livro, que também é uma outra dica de livro, apesar de que não se encontra mais, as edições foram esgotadas, eu estou esperando esse livro ser editado de novo. Eu comprei esse livro em várias partes, comprei esse livro em São Paulo, mandei vir de Maringá, mandei vir de várias partes, porque é um livro que eu considero muito importante, que diz assim: eu te amo, mas sou feliz sem você. Esse livro nos ensina a maturidade emocional. Como adquirir essa maturidade emocional? E nesse livro, o autor ele explica de forma muito clara, assim como diversos outros autores, sobre aprender a sair dessa história do sofrimento. Não alimentar o sofrimento. E eu vou dizer para vocês mais ou menos como que ele fala. Eu não estou com o livro aqui em mãos, mas a gente se recorda de alguma coisinha para explicar um pouco mais desse sofrimento. E ele diz assim: imagine que um ente querido seu veio a falecer. Uma pessoa que você gosta muito. E essa pessoa pode ter falecido de 3 situações diferentes. Uma delas, imagine que você conversou com esse seu amigo, com esse seu ente querido,
Pela manhã e no horário do almoço, você recebeu uma ligação dizendo que ele havia sofrido um acidente de automóvel e já não tinha mais vida. Essa seria a primeira opção. Como que vai ser essa dor da morte do teu ente querido? E como vai ser o sofrimento provocado por ela? Uma outra situação, esse ente querido, ele pode ter já uma idade mais avançada e morreu de forma natural. Já era bem velhinho, né? Já estava cansado e morreu de forma natural. Uma terceira opção seria de uma pessoa que está num estado doentio já há muito tempo, sofrendo horrores, com dores terríveis e que, nesta ocasião, acabou perdendo a vida. Perceba que a dor é a mesma, ou seja, um ente querido que você perdeu. Essa é a dor que você sentiria nesta situação. Agora, o sofrimento, ele tem 3 posturas diferentes nesses casos. Não sei se você há de concordar comigo. Imagine o teu sofrimento de uma pessoa que morreu naturalmente, chegou a uma idade avançada, e aí, depois de muito viver, de muitas alegrias vividas juntas, acabou perdendo esse veículo físico. Agora pense na dor, na angústia, no sofrimento de alguém que você conversou pela manhã, tomou café junto e no horário de almoço recebe uma notícia trágica de que essa pessoa se foi. Pense no tamanho do seu sofrimento. Recorde-se que a dor é a mesma. Agora vamos para o terceiro caso. Uma pessoa com uma doença muito grave, sofrendo horrores num leito de hospital, e na qual você, talvez lá no íntimo, desejasse que essa pessoa descansasse. Uma vez que essa pessoa descansou, não é inumano nem não aceitável que você sinta um prazer por essa pessoa ter perdido. Pare, radialista, que negócio é esse? Como é que eu vou sentir prazer se um ente querido meu faleceu? Que besteira é essa? Não é besteira, não. Por que não? Por que não você sentir uma satisfação muito grande de ver aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquela pessoa querida livrar-se de um sofrimento que a atormentava muito? Não há nada de inumano nisso, muito pelo contrário, há de maduro. Por acaso, se você vê alguém sofrendo com uma doença grave e de repente aquela doença se cura, você não fica feliz por aquilo? Ou alguém que almejava tanto o emprego, ter conseguido o emprego, você não fica feliz por isso? E por que não, se as portas da morte foram necessárias para aliviar a dor de um ente querido? A morte é só uma passagem, nós estamos aqui nesse plano só de passagem e a gente não consegue entender isso. Mas sim, nesse caso você pode sentir até uma alegria com a notícia do falecimento desse teu ente querido, porque sabe que essa pessoa se aliviou daquela dor. Mas por que a gente está falando tudo isso? Nós estamos contando essa história para fazer uma separação bem clara de onde começa a dor e onde começa o sofrimento. O que é dor e o que é sofrimento? A dor nos 3 casos é a mesma, perda de um ente querido. Agora, o sofrimento, esse sim, é criado pela sua mente. Perceba que foi a sua mente que fez com que você direcionasse, sentisse toda uma angústia provocada por aquele tipo de dor. Claro, uma angústia muito grande por aquela morte súbita, né? E um sentimento de alegria por a pessoa ter perdido a vida, mas estar naquele momento aliviado de todo aquele sofrimento que estava passando. Então perceba que dor é uma coisa, sofrimento é outra. O que isso tem a ver com a vida da gente? Tudo. Na nossa vida também nós podemos abrir mão do sofrimento. Existe uma dor, mas você tem a condição de, naquele instante, simplesmente evitar que o sofrimento não aumente a dor. Não coloque mais coisas. Se você teve você perdeu o emprego, ué. Tantas pessoas, eu já perdi emprego, você já perdeu emprego, ou não sei, se você não perdeu emprego, tudo bem, mas eu já perdi. Dói pra caramba você perder emprego. Nossa, é uma coisa chata, você fica para baixo, né? Se sente inferior, se sente assim, aquela coisa... É difícil quando você perde essa sensação de ser demitido. Olha, você não serve mais para ocupar esse cargo. Por mais que às vezes você até nem queira tanto aquele emprego, este sentimento de desprezo dói muito, claro que dói. Agora, além dessa dor, você pode colocar, eu não sirvo para nada mesmo. Mas eu não sou nada, mas nada dá certo na minha vida. Mas aquele filho da mãe não tinha esse direito, porque ele não podia, porque ele não devia, porque assim... Ou seja, você tem nas mãos a possibilidade
de aumentar o seu sofrimento, de transformar aquela dor num sofrimento muitas vezes insuportável, que vai te trazer uma série de problemas. Mas quando você começa a analisar aonde vai a dor, até onde vai a dor, até onde começa o teu sofrimento, você pode sim, por decisão própria, particular, você pode não alimentar o sofrimento. Aí é que entra a base, aí é que entra a estrutura da nossa conversa de hoje. Não alimente o sofrimento. A dor ela é importante para que a gente aprenda uma série de questões na vida, mas quando você avança, quando você começa a aumentar a intensidade do sofrimento, isso faz com que haja um desequilíbrio muito grande dentro de você. Esse desequilíbrio pode provocar enfermidades de diversos tipos e causar inúmeros problemas na sua vida. Então, a dor existe, o sofrimento também, mas você pode modificar essa tua estrutura mental, você pode pensar diferente, você pode ter a decisão de não sofrer, dizer para você mesmo, tá, eu perdi o emprego, mas eu não vou sofrer. Eu não vou alimentar esse negócio de que eu não sirvo. Claro que eu sirvo para eu estar trabalhando, senão nem me contratariam, né? E eu tenho a minha força interior e eu vou lutar para arranjar um emprego. Na verdade, essa porta que se fechou, ela é para a abertura de muitas outras portas. Então, só se fechou essa porta para que outras se abram. Você vai ver como a oportunidade do próximo emprego vai ser muito melhor do que essa. Por isso que o homem lá de cima fez com que essa situação acontecesse. Sempre, sempre um pai vai olhar bem para o seu filho. Nós estamos chegando perto da Semana Santa, né, também. Pessoal, essa parte de pai e filho, isso nos lembra muito aquela questão lá de Jesus, quando ele se refere, e ele pergunta, por acaso um pai, né, que quer dar, quando o filho pede pão, esse lhe dá uma pedra? Ou se o filho pede peixe, esse pai, né, vai lhe dar uma serpente? Se vós, que sois malvados, não fazem isso aos vossos filhos, imagine o Pai lá do céu. Então, seja lá como você entender esse aspecto da divindade, a divindade sempre vai te fornecer o melhor. Por mais que seja, muitas vezes, esse aprendizado através de uma dor, como uma mãe que precisa tomar certas atitudes e privar o filho de certas coisas para que ele compreenda melhor os caminhos da própria existência. Muito bem, mas e a questão do inferno particular? Que negócio é esse de inferno particular? Tem muita gente que fala, né, de encosto, que tem um encosto aqui em mim. O pior de todos os encostos é você mesmo. Puxa vida, agora deu um chutão naquele lugar que a gente sabe que você está falando, né? Como é que o cara fala isso no ar, né? Como é que a gente age dessa maneira? Mas é verdade. Na maioria das vezes, somos nós que criamos essa nuvenzinha negra. É a gente que, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, cria situações difíceis. E podemos criar também o nosso inferno particular. Que negócio é esse de inferno particular? Claro que sim. Você pode criar uma soma de energias à sua volta que faz com que nada dê certo, mas fruto da sua própria criação. Como que a gente modifica esse processo? Alterando os padrões vibracionais. Comece, como eu sempre digo aqui no ar, e recorde-se que essas palavras não são minhas, se fossem não teriam valia. Recorde-se que a gente tem que muda aquele livro que você está lendo. Que livro que você está lendo? Muda esse livro, vai, leia um livro melhor. Que programa que você assiste na televisão? Dá uma mudada nisso. Que música que você escuta? Mude, vá mudando, porque você vai mudando a sua frequência vibracional. Você vai mudando a forma de você olhar para o mundo e quem sabe você vai aprender a não valorizar o sofrimento e vai transformar a sua vida num paraíso. A gente já volta com mais programa Bem Viver.